Boa tarde, a paz do Senhor para todos. Hoje, dando continuidade sobre o tema missões, eu vou estar falando de algumas características, algumas qualidades dos enviados de Cristo, dos missionários, no caso, né? Em Atos 22, 21, diz assim: E disse-me: Vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Jesus fez de sua missão um modelo para a nossa, enviando-nos ao mundo. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. O processo de pregação do Evangelho é tão impressionante que até os anjos observam e estão atentos com grande interesse. A tarefa de anunciar as boas novas da salvação é dos discípulos de Jesus. É o que nos diz em João 20, 21. Agora eu vou estar falando das qualidades, né, de um enviado do Senhor para levar o Evangelho. Número 1, o caráter de um enviado, que vai se referir ao apóstolo Paulo. É um exemplo de perfil aprovado para a boa evangelização. Ele era um homem tímido por perseguir o povo cristão, mas após encontrar-se com Jesus, tornou um importante instrumento na evangelização. Um enviado de Cristo primeiro precisa ser servo, para depois fazer o serviço, que é levar a evangelização, no caso, né? Ser servo. Quem diria que atrás do homem que respirava ameaças e mortes, como Saulo estaria um apóstolo? Jamais devemos desanimar em falar de Cristo aos homens, pois podemos encontrar um zeloso Paulo escondido na alma de um Saulo pecador, que está em Atos 9, versículo 15. Saulo se tornou um frutífero pregador do Evangelho. Ele testemunhou que após a conversão pertencia a Deus e o servia. Isso está em Atos, capítulo 27, versículo 23. Primeiro a gente precisa se converter, né? Do mau caminho, das coisas antigas, do velho mundo, para ser um discípulo de Cristo, ser um servo do Senhor. Então, depois da conversão, que já não existe o velho homem mais, né, que as coisas velhas já se fizeram novas, o comportamento antigo já não existe mais, aí que vai vir o serviço, que é fazer a obra do Senhor, levar o Evangelho. Transformação só vem depois de aceitar Jesus Cristo como seu único Salvador. Depois de converter, fazer a obra de Deus. Precisamos estar comprometidos com o serviço da evangelização. Depois, a segunda característica é ser santo. O que é ser santo? É ser separado das coisas do mundo, é obedecer a Deus e aos mandamentos. É ser um eleito, um escolhido por Deus, né, para estar fazendo a obra dele. Santo, vou estar explicando. Como pregador da palavra de Deus, Paulo zelava por sua reputação diante de todos.
Está em Atos 20, 18. Ele se tornou um exemplo digno. Ter caráter santo é ir além da reputação. Não devemos preocupar com o que o outro pensa da gente. Devemos agradar a Deus e viver de acordo com sua vontade. Ter um caráter santo é distinguir entre os demais, fazendo sempre realçar as virtudes do Senhor Deus, que habita em nós e controla nossas atitudes. O principal é servir, fazer a obra de Deus, fazer nosso melhor para Deus. Então, já falei de duas características, que é ser servo, ser santo. A terceira qualidade de um enviado de Cristo é ser virtuoso. Paulo servia ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e enfrentando ciladas e tentações. Em Atos 20, 19, vai tá essa palavra. Um servo de Deus deve viver focado, porque a nossa vida exige que sejamos virtuosos. Palavra virtude, em 2 Pedro 1,5, tem vários sentidos. Bondade, boa qualidade, né? Bondade, boa qualidade. Excelência são características que um enviado de Deus precisa ter na obra da evangelização. Agora eu vou falar sobre a motivação de um enviado. A motivação é o princípio de uma ação voluntária e consciente. O que é voluntário? É fazer a obra de Deus sem ser obrigado, né? De forma voluntária. Fatores que modificaram o apóstolo Paulo em sua missão. Obediência à visão. Toda missão tem um destino a nos levar. Deus não nos chamou para sermos espectadores. Sempre que vemos o Espírito de Deus na Bíblia, está realizando algo. Gênesis 1, 2. Próprio Jesus disse: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, que está em João 5,17. Uma vida sem propósito é vazia e sem motivação. Paulo foi escolhido por Deus para ser apóstolo dos gentios. Gentios quer dizer do povo do mundo, né? Também, outro tópico, o amor pelos perdidos. Todo cristão deve possuir um profundo amor pelos perdidos. Nosso maior exemplo é o Senhor Jesus Cristo. Ele expressou seu amor até o momento da crucificação. Lucas 23, 24. Jesus disse: Eles não sabem o que fazem. Perdoa eles. Devemos negar a nós mesmos. Deus nos molda a natureza de quem deixa ele entrar no seu coração. Então, a gente não pode ter o coração endurecido, né? De ter o coração quebrantado, para deixar Jesus entrar e fazer a obra no nosso viver. Ainda falando do amor pelos perdidos, em Atenas, o apóstolo Paulo encontrou
cidade tomada pela idolatria. Deus odeia a idolatria, né? Então, o que ele fez? Ele odiou a idolatria, mas amou os perdidos. Pregou a verdade para eles e alguns creram em sua palavra. Atos 17, 34. O apóstolo Paulo falou sobre Cristo e da sua ressurreição. Também é ter senso de urgência. Em Atenas, Paulo teve senso de urgência. Está em Atos 17, 16. Eu não estou lendo na Bíblia para não ficar tão longo, né? Essa mensagem. Então, estou mais explicando do jeito que eu entendo. Então, quando fala senso de urgência, que está em Atos 17, versículo 16, é necessário que o evangelizador tenha uma visão clara da situação espiritual dos que ainda não nasceram de novo, não converteu, para que tenha pressa. Os perdidos precisam ouvir a mensagem do Evangelho para que possa se arrepender. Devemos ter o sentimento de Jesus Cristo, que saia de cidade em cidade pregando a mensagem do reino de Deus, viver de acordo com a vontade de Deus. Então, Jesus está voltando, mas a gente não sabe a hora que ele vai voltar. É como um ladrão. Se todos soubessem a hora que ele fosse em suas casas, e estaria vigilantes, né, à espera dele. E com certeza não ia fazer nenhum roubo na casa. Então a gente deve estar vigilante, porque a gente também não sabe a hora que Jesus vai voltar, né? E dia a dia precisamos nos preparar para a volta de Jesus. Estar na casa dele, orando, vigiando, né? Jejuando, se arrependendo dos nossos pecados, deixando para trás as coisas do mundo, nos tornando um servo do Senhor. Depois na próxima mensagem eu vou estar falando sobre uma terceira qualidade do enviado, que é as responsabilidades e as recompensas. Então, agora, terceira característica, qualidade, vai falar sobre a responsabilidade e também sobre a recompensa. Pois anunciar o Evangelho é uma responsabilidade seguida de grande recompensa. Porque quem trabalha para Deus não fica na mão, Deus vai estar trabalhando para ele. O trabalho de um servo de Deus nunca será em vão, porque o Senhor, ele é protetor de todos que o buscam e sempre recompensará aqueles que produzem sua seara. Mateus capítulo 25, versículo 21 e Hebreus capítulo 1, 11, versículo 6. Fazer a obra do Senhor tem recompensa de Deus. Mas fazer a obra do Senhor com um coração zeloso, como de um pai. O apóstolo Paulo tinha um zelo paternal pela obra de Deus, que está em 1 Coríntios 3,
versículo 1 ao 3. Também ter um compromisso com a vinda do Senhor. Devemos ter em mente a realidade vinda do Senhor. Por esse motivo, devemos anunciar o Evangelho por todo lugar que a gente for, a todo tempo, porque não sabemos quando o Senhor virá. Como eu falei atrás, né? A gente não sabe quando Jesus vai voltar. Isso está também em Mateus 24, versículo 50. Então, evangelizar é um compromisso com o próprio Deus. É necessário que falemos de Jesus em toda oportunidade que a gente tiver. Se não anunciarmos, muitos descerão ao abismo da perdição por nossa culpa. Então, sempre que a gente tiver a oportunidade de estar falando de Jesus, evangelizando qualquer pessoa, a gente precisa estar fazendo isso, porque se a pessoa, né, vinha a falecer e a alma dela não ser salva, a gente vai ter responsabilidade sobre isso. O Senhor nos entregou a boa semente, nos deu seu Espírito Santo, nos capacitou com dons espirituais. Precisamos sair e colher, porque os campos já estão prontos para a colheita. Está em João, capítulo 4, versículo 35. Quem fala, posso fazer as coisas do mundo, está na contramão. Por quê? Deus vai falar, eu não tenho nada a ver com vocês também. Eu não te conheço. Ele vai falar isso com a gente. Eu não te conheço. Aí a gente vai falar assim, mas eu pregava, eu orava, mas ele vai falar, eu não te conheço. Por quê? Porque a gente não servia só a Deus, a gente servia ao mundo também. E Deus não aceita esse tipo de coisa. Então precisamos deixar as coisas do mundo e servir só a Deus e andar no caminho de Deus. E aqui, para terminar, eu estou falando sobre a recompensa dos enviados. O trabalho da seara do Senhor Jesus é difícil. Tem surpresa, tem dores, tem provações, perseguições. Em meio a tudo isso, o Senhor nos prometeu um prêmio por nossas obras. Como distinguir esse prêmio? A forma como Deus nos premia vai além de qualquer pensamento, que está em Efésios capítulo 3, versículo 20. O trabalho na obra do Senhor não é em vão, jamais será improdutivo. Todos os esforços serão recompensados por Deus. Precisamos ser perseverantes no trabalho do Senhor, até que Ele venha. Todo discípulo de Jesus precisa ser consciente de ter sido chamado para cumprir tão importante tarefa, enviado ao mundo. É capacitado com o poder do Espírito Santo. É o que diz em Atos, capítulo 1, versículo 8. Precisa ir em frente nessa missão até a volta de Jesus. Então, aqui, quando a gente sai para pregar a palavra do Senhor, a gente pode não ser aceito, né? A gente pode ser recusado,
pessoa pode não querer nem abrir a porta para a gente estar levando a mensagem do Senhor. Ser ignorado, mas devemos pedir a Deus graça para suportar as pressões que a missão nos exige. Não vai ser porque a gente vai encontrar obstáculo pelo caminho, dificuldade, que a gente vai desanimar, não. A gente precisa ir em frente, né? Ir até o fim, levando a mensagem do Senhor para todo lugar que a gente for, a todas as pessoas. Foi essa palavra de Deus para nós hoje. Obrigada.